Papo Mineiro hoje, em São Paulo, a gente bater uma prosa com um executivo hoteleiro, um consultor, um empreendedor, um das personagens da hotelaria nacional, com vasta experiência, Bruno Guimarães. E o mais importante, meu amigo. Então, seja bem-vindo, Em Bruno. primeiro lugar. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Hernani. Prazer nós falar queremos, com você. igualmente, hoje nós queremos conhecer sua história, né? Que eu sei que ela é muito rica, bem intensa, bem ativa. Então isso é importante, né? Tá bem? Obrigado, Prazer viu, te Hernani? rever, né? Prazer te rever, porque as pandemias afastam a gente presencialmente. Sim, sim. Mas eu acho que a pandemia, acho que esse é o maior legado, né? Acho que a É. tecnologia já proporcionava isso, agora a pandemia trouxe mais essa... Estamos distantes, mas próximos, né? Então, isso é muito legal. E eu queria até falei com você, né? Já que é um papo de mineiro, aproveitando a sua logomarca, aqui, ó, cafezinho. De Minas Gerais. Só faltou um pedacinho de queijo, né? Ou então um pão Não, de e é de queijo. Minas Gerais mesmo, ó. Três Corações fazendo propaganda aqui. Só faltou Faltou um o pão de pedacinho de queijo. queijo, ou então um pão de queijo, né? Olha, você sabe que isso é verdade. Eu, inevitavelmente, todo dia, quando eu acordo, claro, no café da manhã, e quando chego em casa, eu como um pedaço de queijo, Hernani. É um hábito meu, assim, diário. Muito É bom. bom, né? É muito bom. Eu não fico sem queijo de jeito nenhum. O povo brinca que eu ponho queijo ralado até no arroz. Ah, eu também. Se deixar, eu também. Mas vamos aí à sua Vamos história. aí, meu amigo. Primeiro, de novo, né? Obrigado, prazer estar aqui, falar com você, te reencontrar e encontrar as pessoas, meus amigos aí de Minas e os amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, eu sou um bom mineiro, nascido em Nova Lima, que hoje, todo mundo que eu falo Nova Lima, do ladinho ali de BH, né? Quase um bairro de Belo Horizonte. Apesar de nós, novalimenses, termos muito orgulho, muito amor pela história da cidade, pela cidade, inclusive, já vou deixar, eu adoro provocações, vou deixar aqui espetar um pouquinho aí nossa Secretaria de Turismo, tanto municipal como estadual, para falar mais de Nova Lima. Nova Lima tem uma história linda, tão próxima a Belo Horizonte, então poderíamos inserir Nova Lima dentro do circuito turístico e das pessoas que visitam e passam por Belo Horizonte. Então, eu sou um novalimense. Ótimo, Pode eu vou te falar. contar uma. Você sabe onde desfila as escolas de samba do Rio de Janeiro. Como é que Sim. chama? Como é que chama lá a avenida? Marquês de Sapucaí. Nasceu em Nova Lima. Tem muita história. Exatamente. Então, hoje, isso é uma cidade riquíssima. Eu sou um novalimense com muito orgulho, nascido lá, criado lá. Minha família ainda está lá. Eu tenho avós vivos por parte de pai. Meu avô tem 99 anos, minha avó tem... Que beleza, que maravilha. 90, vai fazer 98 agora. Vivos, lúcidos e felizes. Muito bem casados, sabe? Deve ter uns 70 e tantos anos 70, de casamento. você mais de 70. Exatamente. Minha avó fala o seguinte, outro dia eu perguntei para ela, falei, vó, qual que é o segredo? Ela falou assim, meu filho, o segredo não é viver com aquilo que a gente gosta, que a gente compartilha o pensamento, que a gente admira no outro. O segredo é saber conviver com as diferenças. Eu acho que é por isso que eles estão... Então, adoro. Sempre que vou a Nova Lima, vou visitar eles. Então, eu nasci lá, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar. Estudei uma parte do meu tempo no colégio lá, uma outra parte em Belo Horizonte. Então, graças aos meus pais, eu tive essa oportunidade. E aí, Hernani, quando eu estava com 17 para 18 anos, eu sempre fui muito precoce no sentido de responsabilidade, né? Os meus pais trabalharam muitos anos na antiga mineração Morvelli. Eu também trabalhei lá. Você trabalhou lá? Eu sou engenheiro de mineração. Olha aí, que legal. Meu avô trabalhou 32 ou 37. Meu pai, se não me engano, foi 23 e a minha mãe 16 anos lá, na mineração Morvelli. Então, a cidade tem uma conexão muito grande com a... E aí, desde os 12 para 13 anos, meus pais saíram e começaram a empreender, fazer a parte de comércio na cidade. E com 17 anos, meu pai tinha um bar, tinha algumas coisas, eu comecei desde cedo, falei, pai,
quero trabalhar, preciso de aprender, enfim, com uma aptidão muito grande de ajudar e de trabalhar mesmo, de ter responsabilidade. E aí eu comecei ali ajudando os meus pais, comecei vendendo plano de saúde da Unimed, acho que eu nunca contei isso nas minhas... Vendia plano de saúde da Unimed, e ajudava meus pais no bar que eles tinham lá na cidade. E até um certo dia, a Prefeitura de Nova Lima tinha um programa de inclusão no mercado de trabalho, que naquela época, isso eu estou falando, né, eu estou com 40 anos hoje, imagina, né, 23 anos atrás, eles tinham um programa de informática, vários cursos para você conseguir ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho. E eu fiz alguns cursos e deixei a minha ficha lá. Um belo dia, eu estava trabalhando com meus pais, negócio do meu pai, eles me ligaram e falaram, olha, vai abrir um hotel aqui, isso eu já tinha me formado e estava começando a pensar na faculdade e eu tinha pensado em estudar direito, sempre gostei muito de argumentação, enfim, de interpretação, sempre pensei em estudar direito. E um belo dia me ligaram da prefeitura e falaram, olha, vai vir uma rede hoteleira para cá, para Nova Lima, ali naquela região das 6 Pistas, né? Que não tinha nada ali, imagina, tinha um Biocó, tinha um Hospital de Olhos, não era isso? Tinha o BH Shopping. Que era um ponto turístico para quem morava em Nova Lima. Né? O ponto turístico era ir para o BH Shopping. E então, eles me convidaram a participar do processo seletivo, nunca tinha pensado em trabalhar com hotel. Eu sempre tive desejo, isso a minha mãe conta, eu lembro que eu via aquelas novelas da Globo e eu falava, mãe, um dia eu quero morar no Rio de Janeiro, um dia eu quero morar fora do país. Eu nunca tive vontade, de fato, de uma forma natural de estar ali numa cidade do interior. Tenho orgulho, mas eu sempre quis conhecer outros lugares. E aí, quando veio essa oportunidade, foi o Partenon Vila da Serra, que hoje é Mercury, né? Eles estavam implantando lá o hotel. E aí eu fui e falei, olha, por que não? Eu acho que é legal, eu estou aqui trabalhando com as coisas da família, mas eu quero crescer, quero sair de Nova Lima, quero estudar e tal. E fui. No que eu fui, eu já estava prestando vestibular para Direito, fui para a entrevista, passei na entrevista para mensageiro, isso há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás. E aí, quando eu passei no processo seletivo, eu falei, opa, já que eu não iniciei ainda a faculdade, eu vou estudar turismo. E aí eu fiz o vestibular na FUMEC, passei, então foi junto, efetivamente. Eu comecei a trabalhar no Partenon Vila da Serra como mensageiro há 20 anos atrás e comecei a estudar turismo e hotelaria. Naquela época, o curso da FUMEC tinha essa especialização no segmento de hotelaria dentro do turismo. E assim comecei a minha trajetória. Ali, contando, eu fui mensageiro, recepcionista. Em alguns momentos eu assumia a liderança da recepção e sempre com muito desejo de aprender e buscar possibilidades. E um belo dia, que acabou se tornando meu sócio, o Acácio, eu não esqueço esse dia, foi o dia 27 de dezembro de 2003, se não me engano. Quase o meu aniversário, olha só. Faz aniversário 26 de dezembro. Olha aí, quase seu aniversário. E era na época de Natal, né? Então eu voltei das festas de Natal. Eu sempre preferi tirar folga no Natal e não no Réveillon, mais ligação da família e tal. Eu voltei, o Acácio falou o seguinte, Bruno, você sempre falou que você quer crescer, então tem uma oportunidade para você assumir uma chefia lá no Rio de Janeiro. Eu falei, legal, Acácio, tal, quanto que é, como que é? Ele me explicou tudo, eu falei, interessante, vou pensar, mas para quando? Ele falou, então, para dia 2 de janeiro. E aí, Hernani, foi aquela loucura, porque, assim, queria, mas não tinha planos, né? Aí voltei, cheguei para os meus pais, falei, olha, tive uma oportunidade, um sonho da minha vida, morar em outra cidade, Rio de Janeiro e tal. E aí, meu pai, a primeira reação dele foi assim, mas como? Como você vai para lá? Você acabou de entrar aqui, a pessoa que trabalhou 20 e tantos anos na mesma empresa, apesar de ser a mesma empresa, eu estava... Assustava, né? Aí eu falei, não, pai, eu vou. Aí fiz conta, a conta não fechava de jeito nenhum, sabe? E aí eu falei, quer saber? Acho que é a oportunidade da minha vida. Peguei a minha mala e fui. E lá, graças a Deus, fiquei lá quase 2 anos. Foi uma experiência de vida, em primeiro lugar, porque eu comecei a me conhecer como ser humano, como homem, como... pessoa mesmo, né? Passei uns perrengues danados lá,
comecei morando no hotel, depois mudei para um quarto. Olha, foi um período de trabalhando muito, porque o mercado do Rio de Janeiro naquela época muito aquecido, eu trabalhava em operações, né? Então foi uma experiência muito boa. E aí fiquei lá um período, graças a Deus consegui entregar o resultado que a Accor tinha me proposto lá, e que era uma implantação de um hotel, implantamos, foi um sucesso. E aí, um belo dia, eu passava muito aperto, porque no Rio, diferentemente de Belo Horizonte, eu tinha que falar muito mais inglês, e o meu inglês naquela época não era bom. Então, um belo dia, chegou um e-mail da Accor falando que tinha um programa para quem quisesse estudar no Canadá. E aí eu falei, bom, eu vou. Conversei, falei, nas minhas férias eu fico lá um mês e vou embora. Aí, rapaz, fechei tudo bonitinho, organizei. Quando era, Vancouver? acho que um mês... fui para Toronto. Aí cheguei, Hernani, tal, beleza, vou lá. Aí, sei lá, 2 meses antes, eu fui em maio, 2 meses antes, talvez fevereiro, eu olhei para aquilo, olhei para a minha vida, falei, eu já tinha trancado a faculdade, não tinha conseguido transferir equivalência para o Rio, também eu entrava no hotel no Rio, de verdade, 8 da manhã, não tinha hora para sair, todo dia. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar um período lá, no mínimo 6 meses, que eu aprendo inglês e francês, porque na época eu trabalhava na Accor, que era uma empresa francesa. Então, meus planos eram ir para Toronto 6 meses e depois Quebec, ou Vancouver. E aí, fui. Chamei, fiz um acerto lá, me mandaram embora e tal, fui embora. Chegou no Canadá, em Toronto, eu tinha 1 mês de estudo pago, depois tinha que me virar. Fui com carta de recomendação da Accor e tal. Deu 3 semanas, eu já tinha arrumado emprego numa empresa que eu era como se fosse zelador de prédio. Não era hotelaria, mas eu cuidava da zeladoria de prédios. E aí, quis o destino que eu comecei cuidando de um, depois de 11 meses eu estava cuidando de 3 já. Então, porque como eu já tinha experiência, aquilo ali para mim era moleza, né? E aí eles foram me dando, beleza. Aí deu 11 meses, eu falei, nossa, e agora? Poderia ter ficado lá, o inglês já estava bem melhor, minha vida já estava estabilizada lá, e eu olhei e falei, não, tem que terminar meus estudos. Fiquei com medo de encerrar um ciclo da minha carreira aqui, e aí resolvi voltar. 1 ano eu voltei. Quando eu voltei e fiquei um período ainda no Rio, ajudando um outro hotel da Accor lá, e aí veio uma segunda grande oportunidade na minha vida, que foi entrar na Promenade, a parte hotéis, né? Que até então eu trabalhava em empresa grande, multinacional, muita coisa pronta, apesar dos desafios. E aí eu vou para a Promenade, naquela época, Cleise Gonzaga, que era minha chefe da época, e, enfim, a diretoria do Rio. A Promenade era BH e Rio, então eu dominava o mercado do Rio bem, dominava o mercado de BH, e fui para assumir a gerência de vendas e marketing, que minha experiência era operações, mas eu sempre sonhei estudar vendas e marketing. E aí eu voltei, aí, junto com isso, entrei na Promenade, voltei para a faculdade, concluí a minha faculdade e desenvolvi um trabalho muito legal na Promenade, acredito eu, um processo de reestruturação de marca, reposicionamento, mudança de... Eles não faziam reservas, imagina, o cliente ligava no hotel, não fazia reserva, só fazia reserva no call center. Então, implantamos reserva. Foi um trabalho, um espetáculo, sou muito grato à Promenade, muito, muito, muito. E fiquei lá. E aí, depois que eu fiquei lá um período, surgiu a oportunidade de voltar para a Accor. E aí, quando eu voltei para a Accor, era para ser o regional de vendas da Accor, cuidar dos hotéis de Belo Horizonte. Então, eu reportava aqui a São Paulo e gerenciava vendas dos hotéis de Belo Horizonte. Fizemos bons eventos, fizemos um evento maravilhoso para os agentes de viagem lá no Mercury Lourdes, fui muito bem recebido pela equipe da Accor. E aí, um belo dia, estando eu feliz da vida ali, tranquilo, como boa mineira, e minha veia empreendedora sempre ali me cutucando e tal, pensando em coisa. Ali, naquela época, eu já fazia, não consultoria, mas eu tinha alguns amigos que me consultavam, quero construir um hotel aqui, construir um hotel ali, e eu, sempre muito curioso, ia ajudando algumas pessoas aí em Minas. E aí, um belo dia, o Acácio, de novo, me liga e fala, Bruno, quero bater um papo com você. E me apresenta o projeto da Vert. Imagina eu de novo, estava lá na Accor, tudo estabilizando, e ele vem, o Acácio, que para mim é um dos maiores vendedores que existe no mundo, me conta uma história linda da Vert, que vai ter não sei quantos hotéis, que está trazendo a marca Ramada, que está criando isso, que está criando aquilo, não sei o que lá, pôs uma pulga atrás da minha orelha.
E aí eu falei, nossa, e aí, vou, não vou. E aí eu, na dúvida danada, num dos nossos eventos, acho que foi do SCAL, tenho quase certeza que foi um evento do SCAL, eu encontro a Érica, eu tinha feito a entrevista com ela, encontro ela e a gente tem um encontro inesperado e eu senti muita confiança nela no projeto, né? Aí eu falei, não, eu quero estar do lado dessa mulher. Essa mulher é empreendedora, quero aprender com ela, né? E com a Cas, que sempre foi um mentor para mim. E aí aceitei o sonho da Vert. Eu brinco que quando eu saí da Corco naquela época, 280 hotéis, sei lá, na América Latina, e fui para a Vert. Aí eu ia visitar meus clientes e contava a mesma história que o Atácio me contou, e eles me falavam assim, tá bom, quantos hotéis tem mesmo? Eu falei, então, não tem nenhum, mas vai abrir um monte. Aí começamos o sonho da Vert. Eu entrei como o diretor gerente de vendas e marketing. E aí, acho que com um ano e pouco que eu estava lá dentro, eu recebi o convite da Érica para assumir a diretoria e virar sócio da empresa, né? E aí, Hernani, eu falo que foi um MBA da vida real, assim, né? Coincidentemente, nessa época, eu voltei a estudar, fiz um MBA executivo na Fundação Dom Cabral, que também para mim é uma, assim, tem referência, a gente tem que valorizar, nós mineiros temos que valorizar a Fundação Dom Cabral. Né? Eu estava falando sobre isso, né? É impressionante. Sétima escola do mundo, sétima melhor escola do mundo. De negócios. E assim, o que eu aprendi ali, o que eu apliquei, o network que eu fiz, assim, vou fazer um novo curso agora lá, se Deus quiser, ano que vem. E está em Nova Lima. Está em Nova Lima, olha aí, olha a Nova Lima voltando aí na minha vida. E aí eu fiz esse curso, em paralelo fui crescendo, virei sócio da Vert, diretor, e aí foram quase 10 anos lá que passaram como se fossem, assim, 2, né? A gente construiu, graças a Deus, muitas coisas, muitos projetos até fazer essa venda para a Atlântica que aconteceu aí num tempo atrás. Então, no meio desse caminho, claro, também eu fui pai novo, logo que eu voltei do Canadá, eu tive a Luísa em 2008, então eu tinha 27 anos, e a minha ex-esposa é daí de Belo Horizonte, então nessa época eu já morava em Belo Horizonte, não mais em Nova Lima, desde que eu saí lá em 2003 eu não voltei a morar em Nova Lima, sempre Belo Horizonte, ou Rio, e aí em 2015 para 2016, naquela época a Vert ainda não tinha planos da gente vender a empresa, nós tínhamos o plano de expandir as nossas operações de marketing, vendas e novos negócios aqui para São Paulo. E aí vai o Bruno de novo, senta com a Érica, vamos montar o plano, chama o Bruno, aí foi. E ali meu casamento já não estava tão bem, a nossa dinâmica de sonho junto, né? Nada, sintonia, né? Sintonia. Né? Mas assim, a gente não tinha mais objetivo comum, né? Além da nossa filha, que não existe objetivo maior que esse, mas nós dois. Então, naquele momento, eu tomo uma decisão. A gente toma a decisão de transferir a inteligência da Vert no que diz respeito a desenvolvimento, marketing e vendas para São Paulo. A gente abre o escritório aqui. Eu venho para abrir esse escritório. Era aqui na Paulista, pertinho ali da Bela Paulista. E, coincidentemente, eu encerro meu ciclo com a mãe da minha filha e venho morar em São Paulo. E aí, te falo que, mais uma vez, foi mais um desafio de autoconhecimento, porque eu estava acostumado com a minha vida estabilizada em Belo Horizonte, o jeito mineiro de ser, de acolher, de receber, amigos, minha filha convivendo comigo. De repente, eu chego em São Paulo, que é o melhor lugar do mundo para fazer negócio, mas é para fazer negócio. Final de semana, cada um vai para o seu canto, encontrar sua família e esquece, meu amigo. Esquece. Né? Então, sofri muito, mas graças a Deus prosperei, continuamos prosperando, até que veio duas grandes mudanças na minha vida. A primeira é que a minha ex-esposa acabou casando novamente com um paulistano, então ela mora aqui hoje, a minha filha veio morar aqui. Então a gente tem uma convivência muito próxima, que estava muito difícil. E essa decisão da venda da Vert, né? A gente toma essa decisão no momento que foi crucial para a nossa vida. A gente ia continuar o sonho com muito esforço, não só físico como financeiro, ou nós encontraríamos um parceiro como a Atlântica para poder
dar uma nova atração para o negócio. Eu fiquei ali durante quase 11 meses também nessa fusão, nessa integração. Assumi um cargo de diretoria lá, uma empresa maravilhosa. Sempre tive sonho de trabalhar lá, tive a oportunidade de trabalhar lá dentro do corporativo, consegui desenvolver um projeto legal para o MICE lá, que a gente também já tinha atuado lá atrás, né? Aí na BIH eu atuei, no Convention Bureau também, aprendi muito com você essa questão da venda do destino. Enfim, e aí nós optamos por vender, eu fico um tempo lá e depois eu tomo a decisão de viver alguns sonhos que eu tinha, que era a criação de uma startup, desenvolver projetos mais voltados para a área de tecnologia, já pensando no novo consumo da hotelaria. Foi quando eu consegui sócios para a gente abrir o Visit Now, que é uma plataforma de soluções e reservas de última hora, que a gente, infelizmente, com a pandemia teve que paralisar, mas vamos retomar com tudo agora no final do ano, com uma novidade muito legal de promoção de destino. Nós vamos vender destino e não só hotel, muito bacana. Muito bom. E aí eu desenvolvi... Eu estava no lançamento, né? Você estava no lançamento, exatamente. Você foi convidado de honra. E, junto com isso, eu abro a minha empresa de consultoria, com um formato muito diferente do que normalmente eu vejo. Tem outras pessoas que fazem, mas a minha consultoria, ela entra a parte teórica, que eu aprendi, teoria, processos e tal, mas muito prática também. Eu ensino as pessoas, eu tento contribuir com o que eu chamo de fasejamento. Tá bom, Bruno, isso aqui é muito lindo, maravilhoso. Como que aplica, de fato? Eu ajudo as pessoas a aplicar, tirar o planejamento do papel, sempre com o objetivo de trazer resultado para os hotéis. E aí é o que eu tenho feito hoje, né? Eu tenho clientes no Nordeste, tenho clientes aqui em São Paulo, como o Maxud, tenho clientes de rede, como a rede Wyndham, tem alguns hotéis que eu atendo, tem um resort, tem um projeto em Belo Horizonte aí que está bem encaminhado, e aí veio a pandemia. Para fechar, Hernani, eu falo assim, contei 20 anos em quantos minutos? Nem sei quantos minutos, mas 21 minutos, quase um 22, ano por minuto. 22. Eu acho que a pandemia, vou dizer assim, tenho certeza, tirando o baque como empresário que a gente sofre, né, que não teve, eu tinha um planejamento de faturamento, de tudo, e de um dia para o outro acabou tudo, né? Eu consegui me reinventar e graças a Deus, eu hoje tenho bons clientes, boas perspectivas e consegui me manter. Acho que eu, de verdade, estou saindo da pandemia melhor do que eu entrei, do fundo do meu coração. Mas então, o mais importante também é a saúde. A saúde ficou boa, não pegou nem nada. Em primeiro... Não pegou Covid, não. Sim, não peguei Covid, não peguei nada. Peguei nada. Então, eu tenho... Então, graças a Deus aqui, protegido, com saúde, enfim, eu tenho muita proteção e bênção de Deus, que eu, graças a Deus, não consegui, que eu consegui me safar dessa, pelo menos por enquanto. Agora eu estou vacinado e um pouquinho mais protegido, né? É claro, isso não tem dúvida não. E agora, para frente? Como é que vai ser? Como é que vai ser para frente? Então, agora, para frente, quais são os meus planos? Em primeiro lugar, o que eu desejo é cada vez mais contribuir para o segmento do turismo. Eu costumo dizer que eu tenho orgulho de ter entrado nesse segmento há 20 anos atrás. É o que eu aprendi a fazer, é o que eu aprendo todo dia a fazer, é onde eu quero permanecer aí no resto da minha vida. Eu tenho alguns projetos familiares que eu estou ajudando a desenvolver, voltados para a hospitalidade também aqui no interior de São Paulo. Eu pretendo continuar essa minha empresa de consultoria com projetos específicos, empreendimentos hoteleiros e complexos, com centro de convenções, hotéis, complexos maiores, que é onde eu consigo entregar muito resultado para o proprietário. Eu tenho um plano também de desenvolver a minha carreira como conselheiro de empresas hoteleiras, empresas de turismo. Acho que eu posso contribuir muito pela experiência que eu já vivi. E voltar com o Visit Now, que também é uma plataforma que vai ajudar muito os destinos e vai ter uma conexão, inclusive, muito forte com o Convention Bureau, com os destinos, com a associação comercial e tal. Em breve eu vou voltar a falar com vocês sobre isso. Então, esses são os meus sonhos, são os meus projetos, na qual eu coloco toda a minha energia, as minhas orações matinais e de quando eu consigo aqui meditar e concentrar os meus projetos.
e continuar tendo bons amigos como você, tendo saúde, ter tempo para curtir a minha filha. Então, esses são os próximos passos. Essa é uma questão que a gente também esquece, né? Da pessoa, né? A gente esquece da pessoa e esquece, vai só na profissão, né? Exatamente. Então a pessoa está satisfeita. A pessoa Bruno está satisfeita. Eu, nesses últimos períodos também, eu pulei um pouco essa parte, eu tenho investido muito em autoconhecimento. Graças a Deus, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, minha esposa atual, e ela é uma pessoa que ela é coaching, é consteladora familiar, ela trabalha muito esse lado do autoconhecimento, e eu tenho investido muito nisso, tempo, e estudando também. Então, eu te confesso que isso é um ponto que eu não abro mão mais. Assim, falar que nunca mais eu quero ter uma vida de executivo viajando, sem ter tempo para cuidar da saúde, eu acho que nunca é uma palavra muito arriscada. Forte, se precisar um dia, eu posso fazer. Mas hoje eu mentalizo a minha vida com tempo para eu cuidar de mim, da minha filha, da minha saúde e das pessoas que eu amo, entendeu? Isso que eu acho que é mais importante, né? De cuidar das pessoas, porque a partir do momento que a gente cuida da gente, a gente cuida melhor das pessoas. E nada mais é do que nós fazemos, nós que estamos no turismo, o que nós fazemos? Cuidar de pessoas. Gente atendendo pessoas, né? Pessoas atendendo pessoas. Então é isso que a gente faz, né? Então a gente tem que gostar da gente e gostar das pessoas que a gente tem que atender. Né? Sim. Hoje pela manhã eu participei de uma live Minas Gerais, Portugal, né? E eu achei muito interessante essa questão, sabe? O português falando que o brasileiro não valoriza o Brasil. Mas você tem dúvida disso, Fernando? Vamos falar a verdade? Não, isso é uma verdade, né? E eu rio porque as pessoas de fora, como é que elas têm a concepção do que a gente é, né? A gente valoriza pouco, as pessoas não conhecem a cidade que moram, a pessoa não conhece os atrativos onde moram. Eles precisam conhecer, né? Só querem conhecer, só querem viajar para longe, ou então todo ano vai para o mesmo lugar. Exatamente. Eu acho, tá aí, eu acho que a pandemia, um monte de amigo, pessoas de jornalista, me liga, a gente fala muito sobre isso, e eu digo, eu acho que se a pandemia deixou grandes legados, esse foi um deles, que obrigou o brasileiro a viajar dentro do país, e principalmente em regiões próximas aos grandes centros, né? Isso. Então isso para mim... Acho que foi um ganho da pandemia, esse tipo de coisa, né? Sim. Mas não é essa a menor dúvida. Nós estamos terminando nosso tempo, né? Nós estamos aproximando que já pena, meu amigo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Aqui, ó. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Hernani, em primeiro lugar, queria de novo te agradecer. É um prazer sempre falar com você. Você é uma pessoa que sempre prestigiou meu trabalho, com o qual eu convivi de perto e aprendi muito com você. Então, obrigado pela oportunidade e obrigado por esse carinho de sempre. Mensagem que eu deixo, meu amigo, é que eu brinco que antes da pandemia, falando para o segmento do turismo agora, e eu me incluo dentro dele, nós tínhamos a opção de mudar. Eu posso querer mudar, eu posso não querer mudar, a minha vida está legal. Eu acho que a pandemia, ela mostrou que nós seremos obrigados a mudar. Não quer dizer que a gente tem que desconstruir tudo que nós fizemos até hoje, não. Mas a tecnologia vai fazer parte cada vez mais da nossa vida. Os clientes, de fato, vão procurar agora a experiência. Não adianta só escrever lá, entrega a experiência, tem que entregar a experiência de fato. E tem que entregar mesmo, né? E boa. Entregar a experiência, porque tem muita gente que fala que faz, mas não entrega, né? Então, de novo, a tecnologia também vai expor essas marcas e empresas que não entregam de fato. E a gente precisa de colocar mesmo o turismo como um pilar, um viés, o nome que quiser dar, de sustentabilidade econômica, financeira e etc. para a economia do Brasil, para a economia estadual, municipal, de onde está inserido. Então, eu sou, como você, um lutador. É uma mensagem de muita responsabilidade, de solidariedade para quem perdeu entes queridos, que nós possamos também sair seres humanos de fato melhores. Mas eu sou um lutador que estarei até o último dia da minha vida buscando alternativa para que possamos colocar o turismo na prateleira que ele merece, que é uma prateleira de destaque na vida das pessoas e das empresas e das economias. Então, essa é a minha mensagem. Ótimo, viu?
Mas obrigado, viu? Prazer revê-lo, Bruno. Obrigado, Um Hernani. prazer assim, pelo seu tempo. Eu sei que você está sempre muito, agenda bem cheia, mas foi muito bom a Não, gente poder bater essa prosinha aqui, que é sempre boa, né? com E quando vier a certeza. Belo Horizonte, nós tomamos um café pessoalmente. Vou, com o maior prazer. Estarei Tá aí nos bom? próximos dias, vou te avisar. Forte abraço, meu amigo. Um abraço, tudo de bom. Até logo. Vai logo. Tchau, tchau. Então, tivemos hoje aqui no Papo Mineiro uma boa prosa com o executivo, consultor hoteleiro, Bruno Guimarães, e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Papo Mineiro. Grande abraço.